Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo eu vou dar continuidade ao Aprenda Inglês Britânico que vocês tanto gostam e tanto me pedem por mais aulas. E nessa sexta aula, pois é, já chegamos na aula 6. Se você está chegando agora, está pegando aqui o Aprenda Inglês Britânico pela primeira vez, você não viu o restante das aulas, eu vou deixar aqui em cima um card com o link para a playlist para você assistir tudo. Tá? Uma aula não depende da outra, então pode assistir essa aula aqui até o final e depois é só ir lá na playlist e assistir as outras 5, tá bom? E como eu estava dizendo, essa aula número 6 a gente vai falar de um assunto bem legal e um assunto que vocês aí que estão me assistindo escolheram lá na comunidade do YouTube. Eu coloquei uma enquete há algum tempo atrás perguntando quais os assuntos que vocês gostariam de ver mais aqui no Inglês Britânico. E dei uma listinha, uma pequena lista lá de assuntos. E esse assunto de hoje foi um assunto que vocês votaram, que vocês queriam e eu trouxe para vocês. E esse é só o primeiro vídeo desse assunto, hein? Já fica a dica. Olha o spoiler. É só o primeiro vídeo desse assunto. Mas antes da gente entrar nesse assunto de fato, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Dá uma olhada, olha só. Por que nós falantes de português, português do Brasil, geralmente não entendemos os nativos de língua inglesa, quando eles falam naturalmente? Ou seja, quando eles falam no seu ritmo de fala normal. Me diz aí, pausa o vídeo, coloca aqui no comentário. Eu acho que é por isso. Eu acho que é porque a pessoa não se esforça para explicar o que ela está falando. Eu acho que é porque eu não sei nada de inglês. Enfim, aquilo que você acredita que seja o motivo principal. Tá? Então, pausa o vídeo, escreve lá e volta. Beleza. Eu vou te dar a minha opinião com relação a isso. Tá? Eu acho que existem dois motivos principais para a gente não entender os nativos quando eles falam no seu ritmo normal. O primeiro deles é a pronúncia. É como o nativo pronuncia as palavras. E o outro é o que a gente chama em inglês de connected speech. Connected speech basicamente é, vamos dizer assim, o nosso discurso conectado, numa tradução mais livre, né? O que é isso? É como uma palavra se conecta à outra para formar aquela fluência de som que nós conhecemos. Mas o que acontece? Como eu falei, esse é o primeiro vídeo do assunto que vocês escolheram lá na comunidade. E esse assunto hoje vai ser pronúncia. Vamos falar de pronúncia. Então, esse vídeo vai ser voltado para a pronúncia, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala a palavra pronúncia, quando eu digo assim, eu vou pronunciar essa frase aqui, a gente está falando especificamente do quê? O que você acha? Eu acho que pronúncia ela tem tudo a ver com a articulação das palavras. O que está, obviamente, diretamente ligado ao sotaque. Não vamos falar de sotaque, tá? Por quê? Sotaque é uma questão cultural, é uma questão regional. Depende de onde a pessoa é, depende de qual tipo de cultura ela foi exposta, durante toda a sua vida. Então, vamos pegar como exemplo aqui o Brasil. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Cada um deles com a sua cultura, com a sua história e, obviamente, com o seu sotaque. Estados como São Paulo, por exemplo, que é um estado não muito grande em termos físicos, mas um estado enorme em termos culturais, você tem 3, 4, 5 sotaques diferentes só na capital. E pensa em estados como Bahia, como Pará, como Mato Grosso, como Amazonas, são estados muito grandes. Então você tem sotaques variados
mesmo dentro de um mesmo estado. Então, se a gente fala, por exemplo, pegar um outro exemplo bem rapidinho, se fala de sotaque nordestino. Você pensa em alguma coisa. Todos nós pensamos em alguma coisa. Mas, se você para pensar, não é só o sotaque nordestino. Tem o sotaque da Bahia, o sotaque de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Maranhão. E dentro desses estados ainda tem variação desse sotaque. Sotaque gaúcho, a mesma forma. Né? Só o Distrito Federal, que é um estado que ainda não tem um sotaque característico. Talvez no futuro venha a ter. Então, como eu falei, sotaque é algo que a gente não vai falar, porque remete a coisas culturais. Tá? Vamos falar sim sobre articulação das palavras. E quando eu falo de articulação das palavras, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós vamos pronunciar as palavras corretamente. Pois é. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não conhece o nosso trabalho aqui ainda, primeiro eu já quero te convidar a se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, acompanha o nosso trabalho. A gente traz conteúdo de inglês semanalmente aqui. Mas uma coisa que eu vou já dizer de antemão para você é o seguinte. Eu não vou te ensinar um inglês mais ou menos. Eu não vou ensinar você a fazer o negócio nas coxas, os negócios. Chegar lá, eu vou me virando aqui, eu falo um português misturado com inglês e faço língua de sinais e sinal de fumaça e apelo para o meu tradutorzinho aqui e vai estar tudo certo. Não vou fazer isso. Se você está procurando isso aqui, eu sinto muito, você não vai encontrar. Eu vou te ensinar a fazer as coisas corretamente, do jeito que elas foram criadas. E acredite, não é tão difícil assim. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar uma forma bem legal de você aprender a pronunciar as palavras corretamente e começar a soar mais fluente. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala assim, eu quero pronunciar as palavras corretamente, eu quero soar como um falante de inglês. Poxa, que legal. Mas o que isso quer dizer? Como é que eu vou soar corretamente? Como é que eu vou pronunciar as coisas corretamente? É mais um ponto que a gente tem que falar sobre pronúncia. Pronúncia, ela está ligado a som. É o som das letras que se conectam e formam as palavras. Então, nós vamos falar basicamente hoje de sons comuns na pronúncia britânica. Somos um canal de inglês britânico, então eu vou falar sobre inglês britânico, não é verdade? Mas esses sons que eu trouxe para vocês são sons que são comuns na pronúncia britânica, que é o que difere a pronúncia britânica da pronúncia americana. Como, por exemplo, a vogal A. Vogal A para nós. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. A vogal A, ela tem em português um som característico nosso. A. A gente vai alterar esse som se nós colocarmos um acento. Ela pode virar an com o tio, certo? Ou an com acento circunflexo. E se ela estiver sozinha ou com acento agudo, é um A apenas. Certo? Mas em inglês não tem acento. Pois é, em inglês não tem acento. Se você encontra palavras em inglês com acento, significa que essa palavra veio de outro idioma. Tá? Já é uma dica que eu te dou aí. Agora, a letra A, a primeira letra do alfabeto, em inglês ela vai ter dois sons diferentes, que são esses aqui, olha só. Primeira coisa importante, quando a gente coloca essas barrinhas e esses caracteres que estão no meio, significa que isso é uma representação da pronúncia do som daquela letra. Tá? Isso aqui se refere ao alfabeto fonético internacional. Nós temos um blog onde eu tenho um post nesse blog com a lista completa dos sons do alfabeto fonético. Se você tiver interesse, tiver curioso de saber como é que é, o link está aqui na tela
e também na descrição do vídeo. É só você clicar lá e dar uma olhadinha no alfabeto fonético completo lá, tá bom? Então, esse som aqui é aquele som de A. Não é A aberto, é A. Como can, have, apple. E aqui onde o bicho pega, por quê? Você escuta o americano dizer can, have, apple. E tá tudo bem, é a pronúncia deles. Legal. O britânico fala can, have, apple. E, eventualmente, quando você me ouvir falar um pouco mais livremente, sem essa questão pedagógica envolvida, você vai ver que eu falo desse jeito. E britânicos falam desse jeito. Ok? Então, esse primeiro som se refere a palavras como essa. Né? Existem outras. Existem várias outras. E o próximo som é o som real da letra A em inglês, que é o som da vogal A no alfabeto, que é A. Então, nesse caso, nós temos race, face, able. Então, todas essas aqui você não vai falar rice. Rice é outra coisa. E nem Russ. Não faz sentido. Faz. Né? Faz, ele se escreve de outra forma. Existe essa palavra, faz, mas não é com A, é com U e 2 S's. Que é basicamente fazer uma baguncinha. Né? Able. Você vai ter isso em algumas palavras, que isso aqui vira A, como vegetable. Mas só. Ela sozinha, ela é able. Então, essa foi a letra A. Existem mais palavras com esses sons, com A, meio de palavra, início de palavra? Sim, existe. Tem uma lista enorme. Com certeza você já sabe mais algumas além dessas que estão aqui. Certo? A próxima, também uma vogal, que é a vogal E. Que para nós existe tanto o E quanto o E. Vai depender do acento, vai depender do local da palavra que está, né? A gente tem aqui, por exemplo, a palavra inglês, temos o acento circunflexo ali. Aprenda também é o som fechado, mas não tem acento. Então, pode ser tanto o E quanto o E, depende do acento ou depende de onde está na palavra. Mas em inglês, ela tem 3 formas. 2 delas com um som bem característico e uma delas muito especial. Olha só. Primeiro aqui é o som de E. Um E curto, como bed, help, benefit. Benefit. Então, bad, help, benefit. Perceba que esse é só no primeiro E aqui de benefit. Esse aqui já é fechado. Ben. Esse E aqui é quase não pronunciado. A gente vai falar sobre isso já já. Tá? Então, esse é um E mais aberto. Ok? Já aqui é o som de I. E esse som de I, ele pode ser de 2 formas. Ou I puro, mas alongado, que é quando tem esses 2 pontinhos no alfabeto fonético, que significa que o som está mais longo do que o normal. Né? Que esse aqui, por exemplo, é o som disso aqui. Be, que é o nosso verbo to be. Né? Já esse aqui, ele pode ser tanto I quanto A. Depende da palavra. Por exemplo, become, because, que tem som de I. Guarda essa informação que eu falei, que eu vou voltar nela já já, tá? E esse terceiro aqui? Que eu botei as 2 barrinhas e não tem nada no meio, é de propósito. Significa que eu tenho a letra E, mas ela não tem som. Eu não vou ter som nessa palavra. É o caso de have, que está aqui, broke, dance, apple, race, face, able,
become, because. O que acontece? Palavras com 4 letras ou mais, terminadas com a letra E, 99,9999% das vezes, você não pronuncia o E final. Tá? Então, isso que nós fazemos em português, nós temos, por conta do nosso idioma, por conta das origens do nosso idioma, a gente tem essa coisa de pronunciar tudo que está ali. A gente dificilmente tem um som mudo, com exceção do H, né? Temos algumas amenizações, mas também amenização é som. A gente não tem situação como essa em português. Né? Quando falando português corretamente, tá? Estou falando sobre português correto. Já em inglês isso existe e é correto falar assim. Tá? Então, palavras com 4 letras ou mais, terminadas com a letra E. Na grande maioria das vezes você não pronuncia esse E. Como o caso de have. Não é heavy. Heavy é outra coisa, pesado. Né? Have. Broke. Brokey. Não faço ideia do que seja. Né? A gente chama de neologismo, que é a criação de uma palavra nova. Só que ela precisa ter definição. Né? E dance. Né? Inclusive, a gente costuma dizer face para Facebook. Né? Que na verdade é Facebook, porque é face, e não Facebook. Enfim, a gente vai falar disso também já já, mas já guarda isso para você, anota aí no seu caderno. Palavras terminadas em E, que tem 4 letras ou mais, a grande tendência é que a letra E no final não seja pronunciada e você termine com a consoante anterior, tá? Então já guarda isso, é importante pra caramba e faz você soar um pouco mais nativo. Próximo, vamos falar da vogal I. Vogal I, ela tem 2 sons. Tem o som, como eu posso dizer, original, que é o som da vogal I, que é I. Caso de smile, wine, file. Coincidentemente, os 3 terminam com a letra E. Fica a dica. Então, smile, wine, file. Sempre com I. Ou ele tem o som de E. Aquele som de E que eu falei anteriormente, ele é assim, ó. Feel, win, sick. Som de E. Perceba uma coisa. É I, eu sei. É a letra I. E a nossa tendência, vamos dizer assim, nosso primeiro pensamento é olhar para isso e falar feel. Porém, feel é outra palavra. É com 2 S e um L no final. E tem um outro significado. Né? Aqui também fala seek. Seek é outra coisa também, com 2 S e K. Tem um outro significado. Eu vou trazer um vídeo aqui, seguindo essa série aqui do Aprenda Inglês Britânico, para a gente falar um pouco sobre palavras em inglês que têm pronúncias semelhantes, mas com detalhezinhos que fazem toda a diferença. Tá? Se você quer esse vídeo, deixa aqui no comentário. Eu quero mais vídeo de pronúncia, que eu vou saber que você chegou até aqui e que você quer um vídeo falando sobre isso, tá bom? Então, feel, when, sick. Beleza? Próximo som é da vogal O, que para nós também tem a letra O e a letra O. Depende. É o mesmo caso do E, né? Depende do acento, depende do lugar da palavra. O O, ele já tem 3 sons. E vai depender do tipo de palavra, vai depender de uma série de coisas, tá? O primeiro som
é A. O primeiro som é A. Ele não é O, mas ele não é A. Ele está no meio dos dois. Por exemplo, stop, mop, flock. Então ele faz A. Stop, mop, flock. Aqui eu tenho uma outra situação que aconteceu aqui também com sick, que são palavras terminadas em consoante explosiva. Nós não temos isso em português. Nós temos só fricativos, que é o S ou R, né? Ou vogais, termina com som vocálico. Porém, em inglês, nós temos consoantes explosivas terminando palavras. Caso de P, de B, de K, de T, né? E o que a gente faz com eles? Pronuncia. Mas, o que nós brasileiros acabamos fazendo? Compensamos isso colocando uma vogal depois, porque é o que nós fazemos com finais explosivos de palavra. Tem uma vogal. E olha só, deixa eu falar um negócio para você. Parece que eu estou criticando pessoas que fazem isso, mas não, isso é normal. É uma reação normal porque é a nossa referência. E se é a nossa referência, por que eu vou criticar? Eu critico sim pessoas que entendem que não é assim que se pronuncia e falam assim mesmo. Essas pessoas sim eu critico porque elas estão fazendo isso deliberadamente. Mas você que não entende, que não sabe disso ainda, está aprendendo isso agora, está tranquilo. Até o final do vídeo eu vou te ensinar a se livrar disso de vez. Então, palavras terminadas com consoantes explosivas, como K, como P, como T, como B, você pronuncia apenas o som da consoante, como stop, mop, flock e sick. Certo? Treina aí em casa. Já o segundo som é o O. É um som mais aberto. Ele é o som do O mesmo. E lembra dos dois pontinhos? Pois é, ele é longo. Então, boring, store, more. E aqui cabe um adendo também, que as palavras como store e more terminam do mesmo jeito, né? Com RE. E, como eu disse, a pronúncia é britânica. Então não tem aquele que nós conhecemos do americano. Vou trazer mais vídeo também falando sobre isso, sobre essas pronúncias de final de palavra, sobre o som de R no inglês britânico, o som do T no inglês britânico. Eu vou trazer isso, mas vocês precisam querer. Então, se você quer, coloca lá no comentário para mim. Então, esse aqui é um O mais longo. Boring, store, more. É a vogal tônica da nossa palavra. E aqui o último, eu chamo de símbolo máximo do inglês britânico, em termos de vogal, tá? Do som das vogais. Essa é a vogal mais, esse é o som de vogal, tá? Mais britânico que existe em todo o alfabeto, que é o O. Talvez você tenha ouvido isso em alguns filmes, né? Se você acompanha aí algumas séries falando sobre a família real, você viu pessoas da família real ou atores representando membros da família real falando desse jeito. Não é exclusivo da família real, não. Isso é o que se chama de posh English. É o inglês da high society, né? da alta sociedade e de pessoas que gostam de falar dessa forma. Então, como é que vai ficar isso daqui? So, no, over. Significa que isso é regra? Talvez. Tá? Porque o som, na verdade, é O. So, eu estou exagerando um pouquinho no sotaque, porque é uma representação muito clara do inglês da família real. So,
Oh no, né? Então, é comum. Vocês podem ter um exemplo também no primeiro filme da franquia Harry Potter, quando eles estão aprendendo um determinado feitiço, uma magia, e eles estão pronunciando errado. E a Hermione corrige eles, né? É Leviosa, não Leviosa. Temos até o som do A que a gente falou agora há pouco. Então, esse oh é essa representação aqui, exatamente como essas palavras, tá bom? Você é fã do Harry Potter, dá um like no vídeo. Vamos pro próximo. Então, vamos pro próximo. Falamos do som da vogal U. E esse aqui é interessante, antes de eu mostrar, porque ele tem dois sons. Um deles, ele é muito diferente, o som, porque vai dar um nozinho aí na cabeça, eu espero que eu consiga desfazer ele antes dele cristalizar na sua cabeça. E o segundo som, a aparência dele, do alfabeto fonético, ele parece um acento. Olha só. Olha que interessante. Esse som aqui é o som da vogal U em inglês, que é you. Então, essas palavras aqui, o som do U será you, como tube, tune, tuna. Até essa plataformazinha aqui bonitinha, que você está assistindo esse vídeo agora, que a gente fala YouTube, na verdade é YouTube, né? Temos o you aqui e é uma palavra terminada em E. Então, esse E aqui, ele ganha o cachê, mas ele não participa do rolê. Então, YouTube, né? Tune e tuna. Já esse outro aqui parece um acento circunflexo. Mas esse é o som do quando a gente está zoando com aquele colega da sala, fala é esse som, né? De under, fun, but. Perceba que but tem um T, eu pronuncio o T. Fun tem um N, eu pronuncio o N, né? Então, esse é o som de que a gente conhece e tem várias palavras aí com esse som também. E seguindo, temos esse aqui, o Y, que ele não é uma vogal. Eu relutei muito em aceitar essa verdade, mas sim, Y não é vogal, Y é consoante. Mas ele funciona como vogal. Vamos dizer assim, ele é o ornitorrinco do alfabeto. Ele é uma coisa, mas que na verdade funciona como outra. Então, Y vai funcionar como vogal e a pronúncia do Y vai funcionar como vogal. Olha que interessante. O primeiro som que eu tenho é um som de I, porque no alfabeto fonético, essa aqui é uma representação do som I. Assim como aqui é you. Então aqui eu tenho east, yesterday, you. Yesterday, segura essa palavra aqui que eu vou voltar nela já já. Porque olha aqui, o segundo som é o som do I puro, curtinho. Como may, ou boy, ou player. Então esse é um som de I mais curtinho, que pode vir geralmente em final de palavra, no caso de may, boy, no caso de yesterday, ou em palavras derivadas de outras, como player, que é derivada de play, play, o Y vai lá no final, e player é derivada dessa palavra. Então mantém essas características, tá? Então, esse é o som de I de início de palavra, o I curto, east, yesterday. E o som de I de final de palavra, o som do Y, né? O som I derivado do Y de final de palavra ou de palavras derivadas, né? De outras. Ok? Então, e agora?
o que a gente faz? Eu já ensinei isso tudo para você. Foram 6 sons, na verdade, se somar tudo. Lá tem bem mais do que 6. Cada som aí tem 2 ou 3, 2 ou 3 formas diferentes. E agora o que a gente faz? Eu vou ser muito sincero, como eu sempre fui em todos os meus vídeos, e você tem o meu compromisso de que eu vou ser sempre sincero com você. Agora é com você. Então bora praticar. Mas espera aí, teacher, eu não sei nada. E isso que você está me falando é tipo novidade. Eu nunca tinha visto nada disso. Tudo bem, tranquilo. Tranquilo. Eu tenho consciência disso. De que isso é novidade para você. Isso já foi novidade para mim. Então, como que a gente vai praticar? Como que eu sugiro que você faça isso? Que entra dentro dessa pergunta de, mas o que eu preciso fazer? Primeiro, calma a ansiedade, respira, se aquieta um pouquinho. Eu vou te dar 3 passos. Só 3. Só 3. Que se você fizer esses 3 passos, eu tenho certeza que esses sons que você que esses sons que você aprendeu hoje, eles não vão ser nada. Absolutamente nada. Tá? Você vai absorver eles como se fosse uma das coisas mais simples da vida, e você vai estar pronto para o próximo passo, que vai vir no próximo vídeo. Eu ainda vou falar sobre ele, segura aí. Então, primeiro passo, ouça muito. Ouça muito. Ouça música, podcast, audiobook, vídeos aqui no YouTube e outras plataformas. Outras plataformas aí eu falo de plataformas de streaming ou TED Talks, o que você achar conveniente, mas ouça. Ouça muito. Tá? A gente costuma ver gente perguntando como eu pronuncio melhor as palavras. A resposta é muito simples. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Porque fala bem quem ouve bem. Né? Você já deve ter conhecido aquela pessoa que fala pelos cotovelos, não deixa os outros falarem, não escuta ninguém, e a pessoa fala um monte de bobagem. E não estou falando de conteúdo não, às vezes até a língua mesmo. Né? Então, ouça muito. Ouviu? Legal. Repete aquilo que você ouviu e tenta reproduzir exatamente o que fez. Aí sempre tem aquela pessoa que fala assim, poxa, como é que eu vou repetir 3 horas de um audiobook? Não vai, né, criança? Não vai. Você pega um audiobook qualquer, como, por exemplo, O Pequeno Príncipe. Nós temos uma série do Pequeno Príncipe aqui, que tem sido, de uma certa forma, um audiobook. Eu faço algumas frases, pauso, explico a tradução, explico o que aquilo quer dizer. Então você pode pegar esses momentos que eu estou lendo o livro em inglês, pausa, repete. Não deu certo? Volta, escuta de novo. Por isso que é ouça muito. Você não vai ouvir um negócio de cima a baixo o tempo inteiro. Se a intenção é fazer com que você repita aquilo que você ouviu, é melhor que você faça em pedaços pequenos. Então, uma sugestão que eu dou. Eu tenho material aqui que eu posso te dar para você treinar a nossa série do Pequeno Príncipe. Tá bom? Então, repete aquilo. Ah, ele falou tarará, tarará, tarará. Vou lá e repito tarará, tarará, tarará. Ah, consegui fazer exatamente do jeito que ele está falando? Legal, vou para o próximo. E vai assim por diante. Terminou de fazer isso, repete os passos 1 e 2. E aqui é o ponto que eu queria chegar. Repetição. E eu vou falar muito sério aqui com você. Larga tudo o que você está fazendo. Larga o lápis, caderno, não vai precisar anotar nada agora não. Eu vou falar um negócio muito sério com você. Eu respeito muito todos os criadores de conteúdo.
todos os meus colegas que fazem um trabalho muito bom. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que vendem o que não funciona. Gente que vende que você vai aprender de uma hora para outra. Vende que você vai aprender inglês em 60 dias. Cara, corre dessa pessoa. Corre, porque a hora que você entrar, você vai ver que os seus 60, na verdade, são 600. Ela só esqueceu de botar um zero a mais. Tá? Eu não prometo que você vai aprender inglês de uma hora para outra, mas eu prometo que eu vou te ensinar a aprender. O quanto você aprende por dia, a velocidade com a qual você se expõe é com você. A responsabilidade é sua. Eu me expunho em inglês de 10 a 12 horas por dia quando eu estava aprendendo. Hoje é praticamente o meu dia inteiro. Aí você fala, mas é porque você é professor, você já sabe tudo. Eu preciso manter o meu inglês. E não tem outra forma de eu manter que não seja me expondo. Tá? Claro que eu uso técnicas diferentes dessas que eu estou explicando para vocês. Em algum momento a gente pode debater sobre isso. Eu posso contar o meu processo, tá? Se você quer saber como é que é o meu processo de manutenção do meu inglês, do meu idioma, deixa aqui no comentário. Me conta o teu processo. E eu conto aqui com detalhes. Conto para você, tá? Mas olha só. Falando aqui da gente, eu estou propondo um processo sem fim. Não sei se você notou, não tem fim. Você faz 1, 2 e o 3 é repetir 1 e 2. Então você volta para o começo e começa de novo. É que nem pegar um papel e escrever vire dos dois lados. Sei, é besta, é clichê. Eu sei. Mas é isso. Não acaba nunca. E tudo isso, gente, é um processo. É um processo. E a repetição, ela é parte primordial desse processo. É parte, eu diria assim, que é a parte mais importante de todo esse processo é a repetição. É você ter a consciência de que você vai aprender se expondo àquilo. E que dependendo do teu nível, você vai ter de se expor à mesma coisa várias vezes. Ou se expor a uma coisa nova todos os dias. Isso depende. O teu processo pessoal depende. O processo geral, a repetição, isso precisa acontecer. Seja repetição de conteúdo, seja repetição do processo. Tá? Então, assume isso para você. Eu estou em um processo. E Rod, eu vou ajudar você nesse processo. Você está com dúvida? Me deixa aqui, deixa um ADM lá no Instagram. Pode mandar, não tem problema não, eu respondo. E gente, quando responder, sou eu respondendo. Tá? Você está falando diretamente comigo. Sou eu que respondo você. Então, manda um ADM. Rod, eu estava vendo seu vídeo assim, 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 e aconteceu isso, isso, isso e isso. Estou com essa dúvida, você pode me ajudar? Eu te ajudo. Te mando a resposta, não tem problema. Certo? E, por último, não perca. Mas não perca mesmo. Vocês pediram uma série de coisas lá na comunidade. E eu vou trazer para vocês. Então, esse vídeo de hoje nós falamos apenas sobre sons de vogais. Eu vou falar ainda sobre som de consoante. Eu vou falar ainda sobre amenização e final de palavra. Eu vou te ensinar a soar como um britânico. É só você ficar ligado aqui. Então, tá vendo esse vídeo? Não se inscreveu no canal ainda? Não perde tempo. Se inscreve, dá like no vídeo, compartilha para seus amigos. Tá? E eu já quero aproveitar e agradecer você por ter ficado até aqui, agradecer por mais esse view. E eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Então, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.